Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 17. Encontraram todos? Amém. Amém. E diz assim a palavra do nosso Deus: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra aqui, amém? Amém. Felicidade. Amados, Paulo, escrevendo aqui a igreja de Tessalônica, ele traz uma mensagem que essa mensagem também é nova para os crentes de hoje. E ele nos chama a atenção sempre para a graça. Mas devemos sempre dar graças a Deus. Chama sempre para isso. Em toda a epístola dele, ele sempre chama os crentes das suas igrejas amados irmãos para isso. E para nós também. E o título que nós escolhemos hoje foi Escolhidos para a Salvação. Quando Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses, quando ele diz: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Nós somos escolhidos. Deus sempre, quando fez o mundo, ele tinha no seu olhar os seus planos já estabelecidos para a humanidade, mesmo sabendo que Adão iria pecar, que ia vir o pecado, mas ele escolheu o ser humano para a salvação. Ele, quando escolheu, botou Adão e Eva no jardim. Adão e Eva tinham tudo. Adão e Eva não precisavam de nada. O pecado, quando veio, que o afastou de Deus, foi ele que se afastou de Deus pelo pecado, não Deus que se afastou de Adão e Eva. Ao contrário, Deus sempre esteve próximo, porque eles foram escolhidos para trazer as nações que hoje existem no mundo. E essas nações que saíram de Abraão e que hoje existem, ela veio também com um propósito. Esse propósito foi de louvar a Deus, de buscar ao Senhor. Mas o pecado que afastou cada vez o homem de Deus e deixou o homem cada vez mais longe, e Deus sempre procurando se aproximar e os homens sempre se afastando.
O profeta Ezequiel, no seu capítulo 18 e o capítulo 33, ele nos fala do amor desse Deus que busca as pessoas. E ele chega a dizer assim: tenho eu prazer na morte do ímpio, eu tenho eu prazer na morte do pecador, tenho eu prazer no ser que eu criei. Não, o meu prazer é que ele se converta, que ele viva, é que ele mude, porque eles foram escolhidos para ser salvos. Agora estão negando, não querem, mas Deus, no seu grande amor, é insistente. O homem não quis, o homem ainda continua, muitos não querendo esse grande amor de Deus na sua vida. Mas Deus, olhando para a terra, ele olhou e disse: não tem um justo sequer, mas eu vou cumprir o que o meu coração quer. Eu quero que todos venham ao caminho da salvação. Eu quero que todos sejam salvos. Para isso foi que eu escolhi fazer a humanidade daquela seja salva e não ser perdida. Então o Senhor, no seu plano divino, Ele deu o seu Filho Jesus. E o seu Filho veio com esta função de salvar todos. Quando o Senhor diz assim: porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos, Ele não abre uma exceção, Ele não diz alguns, Ele diz todos, todas as nações, todos os povos sejam salvos. Hoje nós escutamos algumas pregações e muitos dos irmãos ainda dizem que o que está acontecendo lá em Israel, as nações que estão atacando Israel, amados, Jesus, quando veio, ele derrubou o manto que fazia separação. As guerras vão existir, seja em Israel, outra nação, seja a Rússia ou qualquer nação, as guerras vão existir, porque está dentro da palavra de Deus. Porque os homens não querem seguir a palavra de Deus. Porque se quisesse seguir a palavra de Deus, não tinham crucificado nem matado Cristo. Israel matou Jesus Cristo. E muitos ainda que estão lá, ainda estão esperando o Messias. Muitos que estão lá têm o Cristo como Senhor e Salvador. Mas o Senhor, quando veio, Ele derrubou o manto que fazia separação. Não existe mais separação. Existe agora um só povo. E esse povo é escolhido para ser salvo. Esse povo é escolhido para que possa fazer parte do céu, das mansões celestiais. Agora, todos irão fazer parte. Aí é com você. Sabe por quê? Porque Deus deu a você uma coisa e Ele não vai tirar, e Ele não vai, feito muita gente diz assim: Deus tudo pode, e se Ele quiser Ele pode, mas Ele tem uma coisa que Ele não pode, porque aí estaria quebrando o seu conceito de divindade, o seu conceito de Deus, e Deus não quebra jamais o seu conceito. Ele deu a você um livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio você escolhe. Você tem a escolha de dizer: eu sou escolhido, eu escolhi a salvação, ou eu escolhi ficar de fora da salvação.
Por isso ele está sempre dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei e serei com você. Mas se você não ouvir, e se ouvir e não quiser abrir, você é livre para escolher. Agora as suas escolhas vão trazer consequência. Se você for escolhido para a salvação, vai trazer sim consequência, porque você vai ter a vida eterna. Você vai ter o amor de Deus sobre você, e uma consequência boa, maravilhosa, e que muitos não querem. Muitos querem sim ter o outro lado, a outra escolha. Querem ter a inveja, a glutinaria, o dinheiro, a bebida, o vício, a prostituição. Vai trazer consequências para você? Vai. E as consequências disso aí não são boas. Porque a palavra de Deus diz: tudo que o homem ceifará, isso ele colherá. Se você colhe, e se você ceifa para a eternidade, para a vida eterna, ceifará para a vida eterna. Mas se você semeia e vai colher para a morte, você vai colher a morte. Você não vai ter vida, você não vai ter salvação. É a escolha que você tem. E esse livre-arbítrio Deus deu a você. Por isso eu digo, ele não vai chegar e dizer: pastor Davi, você vai ser salvo porque eu quero. Ele vai botar diante de mim aqui a escolha. Agora ele vai dizer para mim, como ele diz para todos: o meu desejo, pastor, é que você escolha a salvação para viver eternamente. O meu desejo é esse. Agora, você que vai escolher. Se você escolher viver eternamente, muito bem, você vai estar comigo. Você fez uma excelente escolha. Mas se você escolheu não querer a salvação, a escolha é sua. E você vai ter que um dia estar diante de Deus, e diante de Deus, como escolhido, você vai ouvir o seu nome ser chamado, ser escolhido para a salvação. E se você foi excluído, você escolheu ser excluído da salvação, mas seu nome vai ser chamado. E você vai poder ouvir de Deus. Ele vai dizer para você: este que eu estou chamando, estou colocando aqui, que fez aliança comigo e com o meu servo, e que o aceitou como único suficiente Salvador, que fez essa escolha para a salvação, esses serão chamados benditos de meu Pai. Mas aqueles que fez a escolha, que foi não ficar, não me querer, e que me negou, este está excluído da eternidade. Mas é a escolha que você faz. Agora, lembre-se que você foi escolhido para a salvação. Você não foi escolhido para a perdição. Você foi escolhido para ter salvação, para ter vida. Porque a salvação que Deus nos dá através da graça é Jesus Cristo. E Ele nos diz isso: todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. E a pergunta ele faz ainda: crê tu nisso? Crê tu que o Senhor é o Salvador? Crê tu que o Senhor deseja que você seja escolhido para a vida eterna? Amados, você não vai ser salvo por seu pai ou por sua mãe. Nem seu pai, nem sua mãe vai ser salvo por você. Eles só vão ser salvos
se aceitarem Jesus Cristo e se tiverem Cristo na sua vida. O Senhor Jesus, Ele diz que deseja que todos, Ele diz que todos nós, Deus comprou todas as vidas humanas com um grande preço. A escolha que Deus fez para a humanidade foi pagar um grande preço para que elas sejam salvas. Mas eles também vão ter que escolher se valeu a pena, ou se eles aceitam esse pagamento que Deus fez para ter a vida eterna, para ter a salvação. A escolha vai ser sua. E você pode sair daqui hoje tendo essa escolha. A palavra de Deus nos diz lá em João 15,16, Ele nos diz o seguinte: não foste vós quem me escolheste, mas fui eu que vos escolhi a vós. Não foi a gente que escolheu. Deus escolheu toda a humanidade para ser salvo. Jesus Cristo, Ele está dizendo aqui que não fomos nós que fomos escolhidos, mas foi Ele quem nos escolheu. E Ele diz mais: e designei para que vades e dê fruto, e os vossos frutos permaneçam. Nós agora, como aceitamos Cristo como escolhido de Deus, escolhido para a salvação, podemos ver a pastoral de hoje ser feito servo, escolhido para ser servo, escolhido também para contar, para falar desse grande amor que nos escolheu e que nos fez que nós possamos dizer que somos escolhidos porque Cristo nos escolheu, porque Cristo deu a sua vida para que possamos ter vida, e Ele nos dá uma missão. Os escolhidos para a salvação são designados para dar frutos, para levar essa mensagem de salvação, para que aqueles que estão fora possam ser escolhidos, possam voltar, possam escolher o que querem da sua vida. Você escolhe a profissão, você escolhe o que quer ser: professor, médico, advogado. Você escolhe ser torneiro mecânico, eletricista, pedreiro. Essa é a escolha que você faz. Mas você pode escolher também ter o seu nome escrito no livro da vida. E o desejo de Deus é esse: que você tenha o seu nome escolhido. Porque o Evangelho do Senhor está nos chamando, está chamando você. E a nós Ele incumbe mais com a missão de ir, dar frutos e pregar. Ide e fazer discípulos, ide anunciar os escolhidos para a salvação, ide anunciar que todos são escolhidos, mas você tem que dar o passo, dar o seu primeiro passo para a eternidade, para a vida eterna. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Os escolhidos terão uma eterna consolação e uma boa esperança. Uma esperança que nunca falha.
Você escolheu a salvação, você tem uma consolação. E a consolação será sempre a mão de Deus na sua vida. E a boa esperança será que Jesus Cristo estará com você, caminhando. E você pode até dizer assim: mas pastor, como eu não vejo Cristo caminhando comigo? É você não ver, é você sente. Amados, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós buscamos a Cristo como Senhor e Salvador, e quando Ele nos disse que Ele nos escolheu para que nós possamos ter vida e vida eterna. Ele nos escolheu para que possamos saber que em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há consolação, em nenhum outro há boa esperança. Paulo, nas suas viagens missionárias, ele passou por um naufrágio e ele chegou a dizer que teve um momento que duvidou. Ele diz: até da morte, até da vida, a gente perdeu. Ele diz: perdeu a esperança. 15 dias ele disse que estava sem ver a luz do sol, só sendo jogado pelas ondas de um mar para lá, um lado e para o outro. Mas ele disse que ainda, quando ele estava perdendo a esperança, uma luzinha brilhou. E essa luz que brilhou dentro do seu coração reviveu a sua esperança. Reviveu a esperança de Paulo a tal ponto de ele dizer para todos aqueles que estavam ali no navio: nenhum de vocês saia do navio, porque o Senhor disse que aqueles que ficarem aqui no navio comigo serão salvos. Mas aqueles que se saírem do navio, vocês podem escolher. E Paulo fez aos marinheiros a escolha de ficar e ter a boa esperança, a consolação de que, acreditando de que Cristo estava com eles, seria a salvação, ou escolher por si só tentar se salvar. E Paulo diz que aqueles que se jogaram se perderam, mas aqueles que continuaram no barco, o barco, o navio, o resto do navio encalhou e foram salvos da tempestade. Escolhidos para a salvação. Aqueles que ficaram foram escolhidos para ser salvos. Nós podemos passar pelos maiores problemas, mas tendo Cristo, a nossa salvação é segura, porque nós somos escolhidos por Ele. Nós somos chamados por Ele. Nós lemos na pastoral 1 João, capítulo 4, versículo 10, que é o tema de missões estaduais. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Enviou seu Filho para que nós possamos ser salvos pela escolha. Ele escolheu você. Está hoje aqui. Se não tem Jesus, você é escolhido para a salvação. Mas não jogue fora essa oportunidade. Não troque essa oportunidade. Porque escolhido é um privilégio. E Jesus Cristo deu a sua vida na cruz para você, por você, ser salvo. Por isso Ele te escolheu.
Por isso ele disse que nós somos escolhidos por Deus. E escolhidos desde o princípio, desde a fundação do mundo. Você tem esse privilégio. A igreja é privilegiada, porque são escolhidos de Deus, para em Cristo Jesus continuar firme e continuar levando essa palavra, porque fomos escolhidos e temos também esta incumbência: ide e fazer discípulos de todas as nações, ide pregar o Evangelho, ide dizer que só o Senhor Jesus salva, só o Senhor Jesus é o único caminho. Missões é um caminho de salvação, porque está levando aos escolhidos para que eles possam escolher o caminho da salvação e saber que Deus ama assim como Deus ama todos nós. Que possamos dizer que na escolha que Deus nos fez, na escolha que Deus proporcionou a cada um de nós, que nós possamos meditar e andar, porque os escolhidos de Deus têm a assinatura de Deus no seu coração. E a assinatura de Deus é o Espírito Santo, porque Ele nos diz isso: vós sois selados com o Espírito Santo da promessa. E a promessa da boa esperança e da consolação, da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.